Capítulo 7. Uma visita inesperada. Ivan e Stella, pensativos, voltavam em um urutu para São José dos Campos. Por um lado, sabiam que haviam conquistado um forte aliado. Por outro, sentiam-se um pouco menos esperançosos. A notícia sobre a provável longevidade dos zumbis era desalentadora. Eu tinha esperança de que mais uns 5 ou 10 anos de resistência seriam suficientes. Mas pelo visto estava enganada. Stella dizia a Isabel que estava sentada na parte traseira do veículo, logo atrás dela. Eu não havia pensado muito nisso, mas sempre contei com a possibilidade de as coisas se normalizarem um dia. É difícil aceitar, mas acho que não estaremos aqui para ver o dia em que o mundo se reerguerá. Isabel exalou um suspiro. Se é que esse dia chegará. A volta estava sendo bem mais rápida que a ida. Eles avançavam pela Dutra na contramão, porque era a pista cuja passagem liberaram para chegar a São Paulo, apenas 4 dias antes. Levaram 3 dias para vencer os 80 quilômetros que os separavam da capital, contando com o esforço conjunto de quase 150 homens e mulheres. Antes de rumarem para o encontro com o Coronel Fernandes, passaram no condomínio para pegar os últimos tanques de que dispunham, além de mais soldados, roupas e mantimentos. Essa viagem foi uma prévia dos desafios que enfrentaremos para buscar sua irmã, Isabel. Você já percebeu, não? Sim, eu sei, Ivan. Se ao menos pudéssemos usar o helicóptero. Eu tive a mesma ideia. Mas não vejo como pedir isso ao coronel. Ter uma aeronave como aquela nessa situação é uma vantagem inacreditável. Não faria sentido arriscar aquela preciosidade para salvar uma civil. Seria loucura. Ivan tentava se lembrar de por que aceitara resgatar Jezebel. Era a decisão errada, tinha certeza disso. Passavam em frente ao Shopping Internacional de Guarulhos quando foram chamados pelo rádio. Àquela distância, começavam a se aproximar do alcance necessário para receberem chamados pelos comunicadores Cobra que usavam quando estavam na estrada. Ivan, temos problemas. Silas soou nervoso pelo rádio, tendo ao fundo uma algazarra insuportável de tiros e explosões. O que houve, Silas? Que diabos está acontecendo aí? Ivan, preocupado, se esforçava para entender o que o companheiro dizia. A distância ainda era muito grande. Estava recebendo o sinal com muita estática. Emanuel enlouqueceu, ele está nos atacando. Silas praticamente gritava. Como assim atacando? Aquele maluco não tem poder de fogo para isso. Tem sim, Ivan. Ele estava escondendo o jogo, os caras estão destruindo tudo por aqui. Ao fundo da transmissão, uma nova explosão se fez ouvir, tão alta que o ouvido de Ivan doeu. Fale para os homens aguentarem firme, estamos a caminho. Ivan gritou em resposta. Ivan, tenho uma péssima notícia para dar. Silas não conseguia disfarçar a angústia que sentia. Meu Deus, alguém morreu, não é? Sim, isso mesmo. E Silas narrou uma parte daqueles acontecimentos que fez com que muitos dos presentes ficassem consternados. Ivan trincou os dentes de ódio enquanto Stella começava a chorar. Aquela notícia não podia ser verdadeira. Se fosse, era injusta demais. Imediatamente, todos os motoristas dos blindados foram avisados e aceleraram ao máximo os gigantes de aço. Iriam direto para Taubaté. O dia do grande duelo chegara enfim. Emanuel aceitou o tempo todo a pressão imposta por Ivan, mas tinha ainda algumas cartas na manga. Ele possuía recursos bastante poderosos. Porém, queria antes de tudo tentar vencer pelo cansaço. Contava com a possibilidade de seus inimigos desistirem após algum tempo. Entretanto, à medida que os dias viraram semanas, e as semanas meses, ficou claro que aquele Ivan era teimoso e não desistiria facilmente. Por isso, Emanuel ordenou que todos os homens ficassem de sobreaviso, prontos para dar o bote no momento em que surgisse uma oportunidade real. Esse momento começou a se desenhar quando viram 5 tanques indo embora. Aquilo era normal. Eles já haviam observado esses movimentos antes, porque Ivan revezava os homens. A questão era que, daquela vez, o próprio Ivan embarcara no urutu, acompanhado de Stella e outras pessoas.
Fizeram isso de madrugada e com o máximo de discrição possível, mas os vigias de Emanuel contavam com binóculos infravermelhos, uma cortesia do exército brasileiro. Quando informado daquela novidade, Emanuel se animou e mandou que ficassem de olho. Queria saber se eles retornariam e se ocorreria o próximo rodízio de tropas que costumava acontecer a cada 15 dias e já estava atrasado. Passaram-se alguns dias e não viram ninguém chegando ou partindo. Emanuel concluiu que deviam estar com problemas em outro lugar. Havia uma divisão de forças. Talvez o quartel-general deles estivesse sob ataque ou houvesse uma batalha em outro lugar. Mas o fato era que eles não estavam ali, e os vários homens que ficaram para trás deviam estar muito cansados depois de semanas acampados em condições precárias e tendo que lutar contra os zumbis quase todos os dias. Emanuel sentiu que se achava diante de uma oportunidade e não a deixaria passar. Furaria aquele bloqueio antes que Ivan voltasse. Quando ele retornasse, encontraria um monte de cadáveres e um acampamento em frangalhos. Nem ele seria idiota de continuar com aquele cerco após perdas tão pesadas. Silas e Reginaldo eram os responsáveis pelo acampamento. 2 homens endurecidos pelos vários enfrentamentos com os zumbis. Além disso, manter Emanuel sob vigilância era uma tarefa importante, mas relativamente simples. Aquela manhã começou sem grandes ocorrências. Tiveram pequenos episódios noturnos. Estavam em campo aberto e os zumbis sempre circulavam pelas ruas e estradas. Por isso, o surgimento das criaturas era inevitável. Alguns mortos-vivos se aproximaram durante a madrugada e ficaram presos no arame farpado. Os soldados encarregados pela vigilância arrebentaram-lhes os miolos com tiros de fuzil e livraram-se dos cadáveres sem maiores dificuldades. Eram 7 horas da manhã e os soldados começavam a sair das barracas preguiçosamente. Reginaldo e Silas se encontraram na barraca principal para conversar. Era estranho estar tudo tão vazio. Estavam acostumados a ter sempre diversos líderes naquele lugar. Bom dia, irmão. Silas cumprimentou o amigo carioca. Bom dia. Preciso de um café. Não conseguia dormir com os zumbis criando problemas. Reginaldo bocejou. O café passava lentamente pelo coador de pano. Os dois sentaram-se em torno da mesa, aguardando que ficasse pronto, e começaram a conversar. Eram tipos diferentes aqueles dois. Ambos pardos, mas enquanto Silas era alto e forte, Reginaldo era franzino. Tinham quase a mesma idade e viviam com a mesma obsessão: matar zumbis. Cara, eu tava lembrando dos tempos do shopping. Reginaldo balançou a cabeça. Não gosto nem de lembrar daquela época. Silas observava o café coar. Nem eu. Era péssimo não ter perspectiva nenhuma de vida. Os tempos de confinamento no shopping começaram tranquilos, mas Reginaldo se lembrava bem do ataque dos zumbis que dizimou diversos amigos e quase havia custado suas próprias vidas. Dá para acreditar que chegamos tão longe? Enfrentar os zumbis parecia uma tarefa impossível e cá estamos. É, Silas, mas parece um milagre. Mas eu espero sinceramente que esse atoleiro em que nos enfiamos se resolva logo. Quero muito voltar para casa. Por falar em casa, Reginaldo, você ainda pensa no seu bairro, na sua família? Você sabe, na sua antiga vida? Todos os dias, sem exceção. Recordo os tempos em Niterói, o pagode no morro, meus amigos, minha mãe. Sinto falta de tudo. Reginaldo tinha o olhar perdido em algum ponto da grande tenda. Silas refletiu por instantes. Era inegável que cada um reagia de um jeito, mas ele já não pensava mais na antiga vida. Para ele tratava-se de uma página virada, como se nunca houvesse existido. Ficaram mais alguns instantes conversando tranquilamente. Ninguém deu muita atenção quando um dos homens de Emanuel se aproximou do portão principal do quartel. Aquilo era comum. Eles sempre circulavam por ali fazendo a ronda. Ninguém atacava ninguém. Afinal, sabiam que qualquer agressão teria retaliação imediata. Mas daquela vez foi diferente. O homem se aproximou do portão e o abriu, escancarando-o o máximo possível. Ao verem aquilo, os soldados responsáveis pela vigilância se apressaram em chamar Silas e Reginaldo pelo rádio, mas não deu tempo sequer de obterem resposta. Cerca de 100 metros à frente, de trás de um dos prédios do quartel, surgiu algo saído de algum tipo de pesadelo. Os soldados ficaram sem reação por uma fração de segundo.
era um tanque Leopard, de fabricação alemã. Um monstro de quase 10 metros de comprimento, 42 toneladas e um canhão que disparava mísseis de 105 milímetros. Fazia parte de um gigantesco lote de tanques de guerra adquirido pelo Exército Brasileiro em 2009 do governo belga. Tratava-se de um veículo movido por lagartas, diferente dos urutus com seus pneus gigantescos, e por isso mesmo não se aplicava a todos os tipos de terreno, mas possuía um poder de destruição que nenhum dos veículos de Van e seu grupo de combatentes era capaz de igualar. Meu Deus do céu! O que é? Um dos soldados começou a falar com o rádio ainda na mão. Sem nenhum aviso ou antecedência, o Leopard disparou um míssil M426, de fabricação israelense. O projétil carregava 4 quilos de explosivo e possuía alto poder de penetração por sua ponta feita de tungstênio. O som do disparo foi ensurdecedor e o míssil passou, emitindo um assobio alto pelo portão aberto, atingindo de frente um dos urutus. Aquele tanque possuía precisão de tiro de 4.000 metros. Mesmo o operador menos experiente era capaz de atingir um alvo estático como aquele. A explosão foi tão violenta que arrancou o pneu dianteiro direito do blindado e o lançou no meio do acampamento. O pneu caiu em chamas exatamente sobre a barraca onde Reginaldo e Silas se encontravam. Os dois amigos pularam quando a barraca imensa veio abaixo. O estrondo da explosão do urutu pôde ser ouvido a mais de 2 quilômetros de distância e o veículo tombou de lado para a esquerda. Uma grossa coluna de fumaça negra subiu pelos ares, tornando a atmosfera asfixiante. Ao sair do meio da barraca destruída, Silas e Reginaldo viram homens correndo para todos os lados como baratas tontas. No rádio, um dos soldados gritava histérico: "Senhor, estamos sob ataque! Repito, estamos sob ataque!" "Mandem todos se protegerem, fiquem abaixados!" Silas respondia às pressas. "Que merda é aquela?" Reginaldo apontava o tanque que se aproximava do portão. O Leopard disparou um novo tiro, atingindo mais um urutu que se ergueu do solo, virou para trás e se espatifou de cabeça para baixo. Um dos homens que estavam sobre o veículo foi arremessado a mais de 30 metros de distância. "Puta merda! Precisamos deter aquela coisa!" Silas gritou para Reginaldo. O tanque se aproximava cada vez mais e agora estava a menos de 50 metros do acampamento onde o caos imperava. Homens e mulheres corriam apavorados de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Muitos mal haviam acabado de acordar. O tanque disparou um terceiro projétil que atingiu a torre de tiro de um dos urutus, explodindo-a. A metralhadora que ficava no topo saiu voando, girou pelo ar e caiu no chão com um baque seco, como um galho de árvore arrancado pelo vento. Reginaldo e Silas correram para trás de um urutu, tentando se proteger. Precisavam se esconder e pensar numa forma de parar aquela coisa. Alguns metros à frente de onde estavam, 4 cadáveres jaziam queimados e espalhados pelo chão, vítimas das explosões. "André, onde você está?" Reginaldo berrava para o rádio. "Estou entrando no meu veículo. Meu time está comigo", o soldado afirmou. "Ótimo, dispare contra aquela coisa. Seu carro é um dos poucos que possui canhão. Precisamos tentar destruir esse filho da puta", Reginaldo ordenou aos berros. André ligou o urutu, cujo motor roncou alto. Ele manobrou o imenso veículo que estava praticamente de costas para o atacante. Ao fazer a manobra, soldados correram, saindo da frente, tentando não ser atropelados. O urutu virou à esquerda, colocando-se de frente para o Leopard e disparou um tiro precipitado que passou ao lado do tanque soltando um silvo. O tanque disparou mais um tiro que atingiu a quina direita do urutu, resultando numa explosão que abriu um buraco na blindagem do tamanho de uma bola de basquete. Os soldados gritaram dentro do veículo avariado. O copiloto foi atingido pela onda de choque da explosão com tamanha violência que seus dentes se despedaçaram imediatamente. Seu pescoço quebrou-se de tal forma que sua cabeça quase girou ao contrário, matando-o na hora. O motorista atordoado tentava recuperar o controle do veículo avariado que ficara parado diante do inimigo em diagonal. "Vamos, pessoal, recarregar! Antes que ele atire de novo!" André falava para os amigos, sentindo os ouvidos unirem em função dos tímpanos perfurados pelo som ensurdecedor. Uma nova explosão atingiu o veículo.
dessa vez completamente frontal. Uma onda de fogo varreu o interior do Urutu, engolindo seus ocupantes que gritavam em agonia. André teve mais sorte. Seus ossos foram esfrangalhados com o impacto e ele morreu imediatamente. Seu último pensamento foi dedicado à namorada que ficara no condomínio e a quem pretendia pedir em casamento tão logo voltasse para casa. Reginaldo e Silas permaneciam abaixados atrás do Urutu enquanto o tanque gigantesco passava logo ao lado procurando uma nova vítima. Temos que alcançar aquele outro ali. Silas indicou um dos tanques para Reginaldo, que se achava mais afastado. É o único que restou que tem um canhão. Reginaldo olhou e assentiu. A fumaça preta somada ao cheiro de pólvora e carne queimada era nauseante. Emanuel os acertara em cheio. Atenção todos os soldados! Abram fogo contra o tanque agora! Reginaldo ordenou. De todos os pontos do acampamento, homens e mulheres começaram a disparar seus fuzis e suas metralhadoras contra o gigantesco blindado. As balas atingiam sua blindagem sem surtir quase nenhum efeito. O Leopard contava também com 2 metralhadoras que podiam ser operadas de dentro do veículo e que começaram a disparar contra os soldados que tentavam se proteger. Silas, Reginaldo e mais 4 soldados começaram a correr na direção oposta, sempre abaixados. Tentariam usar a distração de mais de 100 soldados atirando contra o blindado para tentar chegar ao Urutu. Era a única chance deles. Estavam a cerca de 20 metros do tanque, quando uma bala de rifle entrou pelas costas de Reginaldo, explodindo seu peito, e ele desabou, fulminado. Silas se abaixou junto com outros dos homens atrás de um jipe e um caminhão estacionados. Um dos combatentes correu para o amigo abatido, mas antes de chegar até ele, levou um tiro que explodiu seu crânio. Silas não conseguia acreditar no que via, mas seu torpor durou pouco. Ele se deu conta de que estavam sendo alvejados por diversas armas. Abaixado atrás do jipe, olhou para o quartel. Havia vários reféns sobre o telhado do prédio mais próximo, perfilados ombro a ombro e usados como escudos humanos. Ao lado e entre eles, vários homens de Emanuel atiravam ao mesmo tempo. Ao olhar em volta, Silas avistou diversos dos seus soldados sendo alvejados pelas costas. Estavam tão ocupados atirando no tanque que não perceberam um ataque covarde partindo de cima do prédio. Protejam-se, tem atiradores no telhado! Silas gritou e correu até Reginaldo, que jazia no chão de bruços, e o agarrou pela perna, arrastando-o para trás do jipe. Não fazia a menor ideia do que fazer para ajudar o amigo gravemente ferido, mas não podia deixá-lo caído, no meio da lama, enquanto os jagunços de Emanuel disparavam contra eles. Velho, fica calmo, vou tirar você daqui. Silas dizia para Reginaldo enquanto virava o amigo de frente para si. Era uma visão desoladora. O buraco no peito era imenso e o sangue corria abundante. Um fio de sangue escorria pela sua boca, vindo direto dos pulmões em colapso. Acho que não, irmão. Dessa vez acabou. Reginaldo falou com imensa dificuldade pela dor e falta de ar insuportáveis. Fique calmo, eu vou levar você embora. Sandra vai saber o que fazer. Silas tentava inutilmente estancar o sangue que jorrava do ferimento do tamanho de uma maçã. Tudo bem, velho, tá tudo bem. Fala pro Ivan e Estela se cuidarem. Diz pra eles não ficarem tristes. Minha mãe tá aqui, ela veio me buscar. Reginaldo afirmou num último esforço supremo, com a visão perdida em algo que não existia, ou somente ele enxergava, enquanto uma lágrima solitária corria pelo canto de um dos olhos. Logo em seguida, Reginaldo soltou um último e doloroso suspiro e finalmente partiu. Silas gritou de ódio diante do cadáver do amigo, que fora como um irmão desde que os zumbis infestaram a terra. Foi nesse momento que ele entrou em contato com Ivan pelo rádio e narrou o que acontecia. Eles teriam de suportar o ataque até os reforços chegarem. Silas apanhou o fuzil e começou a atirar contra o grupo de Emanuel no telhado do prédio. Ele tinha ótima pontaria, mas a distância era muito grande. Tentaria não atingir os reféns, mas aquela altura dos acontecimentos era incapaz de garantir o que quer que fosse. Aquele lugar virou uma verdadeira praça de guerra, com homens atirando contra o tanque, o Leopard derrubando soldados aos montes, homens de Emanuel matando e morrendo sobre o telhado. Silas disparava contra os atiradores lá em cima, tentando encontrar um alvo mais fácil. Após várias tentativas, ele viu um dos homens cair para trás com um tiro no tórax. Um dos reféns caiu também,
e Silas não fazia ideia se fora da sua arma que partira o tiro fatal. O Leopard começou a contornar o acampamento, fazendo menção de entrar no que sobrou do círculo de blindados, muitos dos quais totalmente destruídos, que servia de proteção para os soldados. Se o Leopard conseguisse seu intento, estariam todos perdidos, com um tanque inimigo atirando neles dentro do círculo e os homens de Emanuel do lado de fora apenas esperando que saíssem. Silas precisou tomar uma decisão, e aquela foi muito difícil, mas não via alternativa. Quero que vocês corram até aquele blindado e tragam-no para cá agora mesmo. Destruam aquele tanque. Silas ordenou aos soldados que o acompanhavam, apontando o único urutu que possuía um canhão de ataque. Sim, senhor. Os homens responderam em uníssono e saíram correndo, deixando a segurança de trás dos veículos. Silas também se levantou, mas ele correu na direção contrária. Tinha um plano em mente e esperava que desse certo. Enquanto isso, o Leopard avançava implacável pelo flanco direito do acampamento. Aquele tanque parecia invencível. Os tiros dos vários soldados combinados apenas causavam meros arranhões e pequenas perfurações na sua blindagem, sem maiores efeitos. Suas metralhadoras, no entanto, perfuravam até mesmo a lataria dos jipes e caminhões, o que permitia atingir seus alvos mesmo que eles estivessem protegidos. Emanuel observava tudo do alto do prédio, com um sorriso vitorioso. Tudo corria como planejado. Ele dispunha daquele único tanque, mas sabia que, contando com um elemento surpresa, poderia romper as defesas do acampamento. Assim que os soldados se vissem obrigados a correr para fora do círculo, seriam todos alvos fáceis. O Leopard chegou até o fim do acampamento e virou à direita, indo na direção de onde explodira um dos tanques. Ali ficara uma abertura ideal para ele invadir o coração daquele grupamento. Quando fez isso, o motorista avistou vários soldados entrando no urutu com um canhão de 25mm. Aquela era uma arma muito menos potente que o canhão de 105mm do Leopard, mas talvez fosse suficiente para deixá-lo fora de combate. Por isso, o piloto não arriscaria. Assim, manobrou o tanque na direção do urutu, cujo motor acabara de ser acionado. Quando o blindado do grupo de van se colocou em movimento ao mesmo tempo que o atirador tentava mirar o Leopard, um tiro certeiro partiu do blindado que pertencia ao grupo de Emanuel. Ele atingiu a frente do urutu do lado esquerdo, exatamente onde ficava o motorista. A explosão incinerou a parte interna do urutu e as chamas saíram junto com a fumaça negra através das aberturas de disparo, tingindo a blindagem pelo lado de fora com fuligem. O piloto sorriu ao ver o estrago que causara. O Leopard possuía mira guiada laser, o que lhe rendia uma pontaria impecável. Aquele acampamento estava prestes a cair. Não havia como evitar. Enquanto isso, homens e mulheres continuavam tentando resistir a todo custo. Ora atiravam no blindado, ora tentavam alvejar os atiradores de Emanuel no telhado, porém com a dificuldade extra de terem de evitar acertar os reféns. O que aconteceu em seguida foi muito rápido e pegou todos de surpresa. Quando o Leopard fez menção de reiniciar a manobra para penetrar o acampamento, o som ensurdecedor de um urutu arrancando de repente encheu todo o local. Os soldados se sobressaltaram e, por instinto, se abaixaram. Um blindado arrancou em disparada, atravessando o meio do acampamento e atropelando barracas, equipamentos e cadáveres. Avançou esmagando tudo o que havia pelo caminho e ganhando mais e mais velocidade. O piloto do Leopard foi pego de surpresa com aquele ataque imprevisto de um veículo que nem sequer possuía canhão e fez menção de atirar nele também, mas não deu tempo. Em uma fração de segundo, o urutu saiu do círculo e se espatifou contra a lateral do gigantesco blindado. O tanque alemão era muito maior e mais pesado do que o brasileiro, mas movido por lagartas, um sistema de tração relativamente frágil. Quando Silas o atingiu, o urutu de 13 toneladas foi esmigalhado contra o gigante de mais de 40 mil quilos. Porém, o impacto foi forte o suficiente para esmagar as lagartas do lado direito do veículo, inutilizando-as. O Leopard parou na hora, com outro blindado cravado nele. A equipe de Emanuel dentro do veículo se desesperou. Eles precisavam retornar para o quartel imediatamente. Ficar ali sem conseguir se mover era suicídio, pois os soldados de van arrancariam suas cabeças por terem sido os responsáveis pela destruição de meia dúzia de tanques e pela morte de dezenas de companheiros.
Abriram a porta de acesso que ficava sob o tanque e saíram por ali. Aproveitariam a confusão de tiros, fumaça e veículos em chamas para escapar. Eram 4 homens ao todo, e um deles era Chicão. Mal se afastaram 10 metros do tanque inutilizado quando viram algo se aproximando. Algo que havia sido atraído pelo som de inúmeros disparos e explosões e que eles não viam fazia meses. Diante deles, o imenso grupo de zumbis que passara ao lado do quartel certa noite, meses antes. A mesma horda que fez com que Emanuel obrigasse todos a ficarem escondidos durante dias a fio. Uma visita inesperada de mais de 15.000 zumbis que marchavam na sua direção. Vinham de todas as direções, pela rua, da mata, de todos os cantos. Eram tantos que não dava para ver onde o bando acabava. Os sons de lamentos e gemidos das criaturas desgraçadas aumentavam rapidamente em progressão geométrica. Os atacantes do bando de Emanuel começaram a correr na direção do portão que estava a mais de 100 metros de distância. Dentro do Urutu, Silas se arrastou do banco do motorista. Seu plano dera certo, mas ele não estava nem um pouco feliz com o que havia feito. Quando mandou os homens buscarem o Urutu com o canhão, sabia que colocava a vida deles em grande risco. Infelizmente, o pior aconteceu. Eles serviriam apenas como uma distração enquanto ele tentava salvar alguma coisa. Envergonhava-se de si mesmo. De certo, se fosse Ivan a bolar aquele plano, ele teria assumido a parte mais perigosa da missão. Silas subiu até a torre de tiro para ter uma visão melhor. Dali, ele também teria acesso à metralhadora de grosso calibre, e essa poderia ser a chance de acabar com os ocupantes do tanque em definitivo. Mas ao sair, deparou com aquele imenso pesadelo. Milhares de criaturas que se arrastavam na direção deles, a menos de 50 metros de distância. Por todos os lados, tiros ainda eram ouvidos, mas os primeiros soldados começavam a parar de atirar, atraídos pelo som cada vez mais alto das criaturas que se aproximavam. "Parem de atirar! Todos para dentro dos tanques agora!" Silas berrou no rádio. "Temos uma multidão de zumbis chegando!" Os soldados correram para os tanques ainda intactos. Emanuel e seu bando não entenderam a princípio por que aquelas pessoas pararam de atirar e começaram a correr, por estarem muito mais preocupados com o tanque que fora inutilizado. Mas logo avistaram a massa de feras que se aproximava não só do acampamento, mas também do portão que continuava escancarado. Vários homens do grupo correram na direção do portão com o intuito de fechá-lo. Se aquelas coisas entrassem, estariam todos mortos. 9 capangas desceram às pressas, e quando chegaram ao portão, já havia meia dúzia de feras dentro do quartel e outros milhares se aproximando, começando a fechar o caminho dos 4 ocupantes do tanque que corriam na direção da entrada do complexo a cerca de 30 metros de distância agora. "Não fechem o portão, estamos chegando!" Chicão empurrou uma mulher de rosto cinzento e corpo desfigurado que mancava na direção do quartel e estava na sua frente. Eles estavam passando entre os zumbis que marchavam na direção do complexo militar e ainda não repararam que o almoço corria entre eles. Os homens que desceram até a entrada chegaram atirando nos zumbis que se encontravam dentro do quartel e não pensaram 2 vezes. Cerraram o portão rapidamente, trancando-o com um estrondo. Chicão bateu no portão pelo lado de fora, desesperado, com as criaturas começando a cercá-lo. "Abram! Socorro, seus putos! Abram essa merda! Eu estou mandando!" Chicão gritava a plenos pulmões. Um zumbi o puxou pelo ombro e mordeu a carne na altura da nuca, rasgando a pele como se fosse papel. Chicão berrou de dor e o empurrou para trás. Ao se virar, viu as centenas de criaturas que se acotovelavam sobre ele, esmagando-o contra a grade. "Não, não, não!" Chicão gritou mais uma vez ao ser mordido por inúmeros zumbis que se amontoavam sobre ele, esmagando-o, pisando-o, quebrando seus ossos e reduzindo-o a pedaços em poucos segundos. Os outros homens que tentavam chegar ao portão também foram cercados e agarrados por todos os lados. Um deles caiu no chão com o rosto contra o asfalto gelado e sentiu a pele arder com o frio enquanto era dilacerado vivo pelas criaturas famintas. Uma das feras, não conseguindo espaço para mordê-lo, agarrou-o pelo crânio e começou a bater seu rosto contra o chão, quebrando o nariz, os dentes, o maxilar, até esmagar sua cabeça. Vitorioso, o morto-vivo devorou sua massa encefálica. No acampamento, homens e mulheres também se acotovelavam nos urutus, tentando arrumar um lugar seguro.
Silas abriu a porta de acesso do veículo que destruíra e várias pessoas começaram a entrar ao mesmo tempo. Não vão caber todos, vão para outro carro, rápido! Silas ordenou, enquanto alguns tentavam inutilmente entrar naquele veículo que comportava 14 adultos e já estava com mais de 25 no seu interior. Os zumbis invadiram o acampamento em ondas cada vez maiores e por todas as direções. Alguns soldados, diante da impossibilidade de se abrigar, partiram para o confronto atirando contra o maremoto de zumbis que engolia o lugar. Outros, ao se verem cercados, sacaram suas pistolas e explodiram os próprios miolos. Silas foi até a torre de tiro e olhou em volta. Estavam cercados. 4 urutus e o Leopard se encontravam abarrotados com cerca de 90 soldados de um total de 200 que foram designados para proteger aquele acampamento. Os zumbis ocupavam todos os espaços e se acotovelavam em volta dos tanques. Ao vê-lo, ficavam ainda mais ouriçados, tentando inutilmente alcançar o topo daquela máquina de 3 metros de altura. O soldado olhou para o quartel e viu os homens de Emanuel desesperados tentando proteger o portão, enquanto vários outros ocupavam o telhado com os reféns remanescentes. E o que via era um mar de zumbis. Milhares de criaturas sedentas disputavam vorazmente pedaços de carne dos soldados mortos. Com o número imenso daqueles monstros, os cadáveres dos combatentes abatidos no tiroteio nem tinham tempo para se transformar. Estavam sendo triturados pelos dentes das feras. E Reginaldo era um deles, um bravo companheiro que só existiria na memória de seus amigos recentes. Silas foi arrancado dos seus devaneios quando um tiro de rifle ricocheteou na blindagem do seu tanque. Avistou então um dos homens de Emanuel sobre o telhado tentando acertá-lo. Ele se jogou para dentro e gritou para que os outros soldados se protegessem. Pelo visto, o ânimo de Emanuel não arrefecera. Destruir todo o acampamento não fora o suficiente. Atenção todos vocês! Silas gritava pelo rádio para fazer a voz se sobressair ao som ensurdecedor dos milhares de zumbis grunhindo do lado de fora. Quero saber a situação de cada veículo. Quantos sobreviventes, quantos feridos, quais carros estão em condições de rodar. Silas foi recebendo os relatos. O blindado no qual ele se encontrava não tinha a menor condição de rodar, tal como o Leopard, que também se achava avariado. Mas os outros 3 urutus encontravam-se intactos. Aquela era uma situação complicada. Alguns teriam de ficar para trás, e Silas se incluía nesse grupo. Então ele comandou pelo rádio que os tanques em condições de rodar deixassem aquele lugar imediatamente. Todos os que se encontravam nos veículos inteiros protestaram, mas ele foi taxativo. O lugar onde estavam era perigoso demais por se achar cercado por zumbis e os homens de Emanuel. Tinham de recuar, era a única opção. Assim, os 3 urutus acionaram os motores e se colocaram em marcha. Avançaram devagar, atropelando e dispersando a multidão de zumbis que permanecia em estado de letargia quando não estavam caçando. Dentro dos tanques, os ocupantes ouviam o som dos ossos quebrando logo abaixo de seus pés. Emanuel e seus homens intensificaram os disparos contra aqueles veículos, mas sabiam que suas armas não teriam efeito algum. Quando os urutus, enfim, ganharam distância, o grupo começou a disparar rajadas de balas para cima, num sinal de desafio e vitória. Mas no fundo, sabiam que saltaram da frigideira direto para o fogo. Pelo rádio, marcaram um encontro com o grupo que voltava de São Paulo. Ivan estacionou seu blindado no ponto combinado por volta das 2 da tarde daquele dia interminável. Vinha seguido pelos outros 9 urutus que participaram da operação na capital paulista. Naquele local, os 3 veículos com os sobreviventes o aguardavam. Ele e Estela conversaram com os líderes remanescentes, além de alguns sobreviventes. Eles já haviam recebido diversos relatos pelo rádio, mas ouvir a narrativa daquela forma ao vivo era simplesmente assustador. Subestimamos aquele puto. Devíamos ter imaginado que um quartel tão grande como aquele podia ter um blindado à disposição. Como fomos estúpidos. Ivan vociferou, morrendo de raiva. Ele calculava os mortos, as decisões erradas e a catástrofe de tentar salvar um grupo menor que as perdas que sofreu. Ivan, aposto que você vai ficar mais bravo ainda. Mas eu acho que já tinha visto tal tanque antes. Isabel falou sem jeito. Ela receava a reação do líder do condomínio. Como assim? Você sabia da existência daquela coisa e não falou nada?
Ivan perguntou num tom tão sinistro que fez o sangue de Isabel gelar. Não exatamente. Eu vi algo coberto com uma lona quando toquei a mão de Emanuel. Era imenso e estava guardado em um galpão bastante amplo. Não deu para ver do que se tratava. Contei a cena para Canino e ele também não sabia o que era. Eu sinto muito, Ivan. Isabel se sentia pesarosa diante de tantos mortos e se culpava também por não ter imaginado que aquilo pudesse ser uma arma. Não foi culpa sua. Se estava coberto com uma lona, você não tinha como adivinhar. Seu poder tem limites, ao contrário da loucura daquele maníaco que parece não ter fim. Ivan afirmou depois de um instante de silêncio. Um instante longo e angustiante. Estavam todos calados. Era horrível admitir, mas a ideia original dele de invadir o quartel agora soava muito mais eficiente. No final das contas, o saldo provavelmente teria sido bem mais positivo. E essa sensação corroía o ânimo de todos e começava a transformá-los. Mais de uma centena de mortos, 7 tanques destruídos e quase 50 soldados acuados em meio a milhares de zumbis famintos. Agora sim as coisas se complicaram. Mas Ivan não explodiu. Não gritou com ninguém. Não deu uma das suas costumeiras broncas. E aquilo preocupou muito Stella. Ela conhecia o marido e sabia que aquela reação podia significar problemas futuros. Muito bem, eu tenho um plano. Digam-me que tivemos a sorte de o GMR ter escapado ileso. Ivan pediu. Os soldados assentiram. A unidade de rádio ficava sempre dentro de um dos blindados e era um dos que estavam ali. Eles possuíam outra unidade em São José dos Campos, mas Ivan precisava ter uma conversa com alguém que não podia esperar até ele voltar para a cidade. Assim, fez o chamado pelo rádio enquanto os demais aguardavam e combinou todos os detalhes necessários para executar seu audacioso plano. Ivan também conversou com Silas pelo rádio. O amigo estava ferido e esgotado, mas permanecia firme. Aguenta mais um pouco, meu irmão. A gente vai tirar vocês dessa enrascada. Ivan garantiu, tentando passar ânimo para o amigo. Meu velho, eu confio em vocês. Sei que a cavalaria está a caminho. Mas nada vai mudar o fato de que perdemos um monte de companheiros. E nada trará nosso amigo de volta. Se não estivesse cercado de soldados, Silas estaria chorando pela morte de Reginaldo. Ivan passou a mão nos cabelos desgrenhados. Sentia vontade de gritar "eu avisei" para os 4 cantos daquela cidade miserável, mas sabia que não adiantaria nada. Desse modo, ateve-se a pronunciar palavras de incentivo e apoio para o camarada arrasado. Eu acho que ele estava em paz, Ivan. No final, Reginaldo disse que a mãe dele veio buscá-lo. Espero que isso seja verdade, Silas. Esse é um prêmio para poucos e ele mereceu. Ivan soltou um longo suspiro. Após desligar o rádio, Ivan permaneceu alguns instantes olhando o vazio. Sentia a dor queimar o peito e um nó se formar na garganta quando notou que Stella, próxima dele, acompanhara toda a conversa. Os dois se abraçaram enquanto algumas lágrimas caíam de seus olhos. Ele era meu melhor amigo. Ivan falou por fim. Naquele momento, sentiu algo explodindo dentro do peito. Uma vontade enorme de começar a quebrar todas as regras. Eu sei, meu amor, também vou sentir falta dele. Reginaldo salvou minha vida no ano passado, durante a invasão do condomínio. Eu tinha uma dívida de gratidão para com ele que nunca poderá ser paga. Pague amanhã, Stella, arrancando o coração de Emanuel. Ivan pediu com um olhar sinistro. Assim, eles guardaram todo o ódio e toda a frustração para o momento do resgate, quando estariam frente a frente com Emanuel. No dia seguinte, logo cedo, partiriam para salvar os sobreviventes e aplicariam o golpe de misericórdia em Emanuel. Aquele canalha receberia uma lição final. O dia amanheceu como terminou. Tenso. Os homens de Emanuel se revezavam no telhado vigiando os 2 tanques inutilizados, aguardando uma oportunidade de matar um dos seus ocupantes. Em volta do quartel, milhares de zumbis se acotovelavam junto ao cercado, ao portão e em volta dos veículos destruídos. Silas e os demais sobreviventes aguardavam pacientemente, trancados nos tanques, com fome, sede e morrendo de calor. Ivan já havia explicado o que seria feito, e eles teriam de estar preparados. Sentiam-se esgotados com a situação terrível que já durava quase 24 horas,
mas não havia outra opção a não ser torcer para que tudo desse certo. Às 9 horas em ponto, a Operação Ariete começou. 3 homens cumpriam o turno de vigilância no telhado do edifício do quartel. Os vigias foram pegos de surpresa ao ver 2 urutus avançando pela estrada em alta velocidade, rumando na direção do quartel. Vinham seguramente a uns 80 km por hora, uma proeza em se tratando de veículos de 13 toneladas. Os homens avisaram Emanuel, imaginando que os urutus pretendiam tentar um resgate. As ordens eram claras. Se algum veículo tentasse se aproximar para salvar os ocupantes dos tanques, eles deveriam atirar em qualquer um que ousasse botar a cara para fora. Emanuel surgiu no telhado, junto com outros de seus homens e os 13 últimos reféns sobreviventes, e avistou os urutus à distância, se aproximando. Ele sorriu com aquela cena. 2 tanques para tentar resgatar aquelas pessoas parecia até uma piada de mau gosto pela quantidade de zumbis do lado de fora do complexo. Estejam todos preparados. Quando eles se aproximarem dos tanques, abram fogo. Foi claro? Emanuel ordenou. Quando os urutus seguiram direto pela estrada sem diminuir a velocidade, passaram pelo acampamento e começaram a atropelar os zumbis que vagavam por ali, o sorriso de Emanuel murchou imediatamente. Aquilo não era uma missão de resgate. Era um ataque. Os urutus rumavam para o quartel e, na velocidade em que vinham, não parariam. Quando Emanuel percebeu que os blindados rumavam na direção do portão, tudo ficou muito claro. Ivan era bem mais louco do que ele imaginara. Fujam! Eles vão derrubar o portão! Emanuel gritou, dando meia volta no telhado e correndo para a porta que dava acesso à escada. Os tanques atropelaram dezenas de criaturas, viraram bruscamente à esquerda e atingiram o portão com estrondo, arrancando-o das dobradiças. Com isso, vários zumbis foram arremessados para dentro do quartel. Os milhares de mortos-vivos que rondavam por ali começaram a rumar para a entrada escancarada, atraídos pelo som dos urutus. O urutu que ia à frente acelerou forte, fazendo o motor rugir. Ele virou à esquerda, mergulhando frontalmente contra a entrada principal do edifício no qual Emanuel, seus capangas e os reféns sobreviventes se encontravam. O tanque destruiu a porta de ferro e vidro, despedaçando também os batentes e parte da parede. Fragmentos de tijolos e concreto voaram para dentro do saguão de entrada do prédio. O blindado ficou com as laterais danificadas e fincado na entrada como um prego enfiado numa tábua. Ivan, Oliveira, Silva, Souza, Dias, Zaque, Isabel e mais 4 homens desceram do tanque. No veículo permaneceram apenas o motorista e 2 soldados. Um empunhava a metralhadora de 50 milímetros e o outro se manteve a postos com o lança-chamas. Do segundo Urutu, desceram outros 10 soldados que se esgueiraram para passar pelo veículo que fechava a entrada do prédio. Os demais combatentes ficaram do lado de fora dando cobertura. Mantenham os zumbis do lado de fora. Protejam a entrada do prédio. Ivan ordenou aos gritos. Ele e seus soldados chegaram até as escadas e começaram a subir. Seria uma luta desigual. 20 homens contra os mais de 30 que eles esperavam encontrar. Mas contavam com melhores equipamentos, melhor treinamento e um fator sempre determinante: o desespero. Quando vários homens armados surgiram descendo as escadas correndo, empurrando uns aos outros, todos eles abriram fogo. Derrubaram a primeira leva de capangas sem que houvesse nenhuma baixa de seu lado. Ivan atingiu um deles com uma rajada de balas no peito e virou a arma, criando um rastro de buracos na parede até acertar o seguinte, perfurando-o várias vezes de baixo para cima. Como as escadarias eram muito largas, Ivan e seus homens avançavam em bloco. Os capangas de Emanuel, pegos de surpresa, caíam nos degraus e alguns tentavam recuar. O grupo de Ivan continuava a subir, matando todos que encontravam. Chegaram ao 3º andar, deixando um rastro de cerca de 15 mortos e feridos contra apenas 2 baixas do lado deles. Alguns fugiram pelos corredores e se esconderam dentro das diversas salas do edifício. Ivan ordenou que esses fossem deixados para trás. Se fugissem, sorte deles. Ivan só não aceitava que um deles fugisse. Emanuel tinha de ser capturado vivo ou morto. No lance de escada seguinte, um rapaz topou com eles e jogou a arma no chão imediatamente em sinal de rendição. Era Rodrigo, um dos homens de confiança de Canino que mudara de lado. Ivan se aproximou e gritou alto como um trovão.
Onde estão os reféns? Ficaram no telhado? Responda! Ivan ordenou. Sim, ficaram, o jovem afirmou. Ivan pegou a pistola do chão e enfiou na cintura. Em seguida, mandou o rapaz correr sem olhar para trás. Ao dar alguns passos, porém, Rodrigo estacou, olhando para trás e fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Eu posso procurar vocês? Rodrigo tremia de medo. Como assim? Ivan, impaciente, o mediu de cima a baixo. Não tinha tempo para jogos nem conversa fiada. Quero me juntar a vocês. Não estou a fim de ficar sozinho por aí. Rodrigo falou com tanto pavor na voz que Ivan foi forçado a acreditar nele. Mas não podia ser gentil naquele momento. Vá até São José dos Campos e procure o condomínio Colinas. Se você conseguir chegar até lá, pensarei no seu caso. Logo em seguida, Ivan e seu grupo continuaram subindo as escadas, largando Rodrigo para trás. O plano de criar o caos naquele território funcionara. Ao verem os zumbis invadindo o quartel, Emanuel e seus homens abandonaram os reféns à própria sorte. A missão de Ivan e seu grupo era chegar até o telhado e resgatá-los. Quando alcançaram o 5º andar, foram recebidos à bala. Emanuel e seus últimos homens mais fiéis os aguardavam. Silva tomou um tiro no peito e um dos soldados foi baleado no rosto e caiu fulminado no chão, rolando as escadas. Os demais se abaixaram e procuraram se proteger, recuando nos degraus. Silva, se arrastando, alcançou o resto do grupo. Assim que ele saiu da linha de tiro, todos começaram a atirar. O colete à prova de balas aguentara o golpe, mas a dor era insuportável. Você está bem? Ivan gritou enquanto atirava, tentando enxergar algum dos seus atacantes, que estavam posicionados em ambos os lados do corredor do 5º andar. Acho que sim. Silva abriu o colete e conferiu a marca roxa no peito e a pele esfolada. Mas devo ter trincado uma costela. Tá doendo demais. Fica abaixado, Ivan falou, ele mesmo também deitado nos degraus. Emanuel, vai ser por bem ou por mal? Não acredita que vai conseguir, Ivan? Emanuel gritou. Como espera sair daqui? Eu também tenho minhas próprias cartas na manga, você vai ver. Em seguida, Ivan e seus soldados jogaram 4 granadas de mão que quicaram pelo corredor. Quando Emanuel e seu grupo viram aquilo, tentaram recuar, mas não houve tempo. As explosões fizeram o andar inteiro tremer, levantando uma fumaça negra e derrubando algumas portas. Até as lâmpadas do corredor explodiram, espalhando cacos de vidro por toda a parte. Para aproveitar a oportunidade, com o inimigo atordoado, Ivan e os demais avançaram abrindo fogo numa troca de tiros franca e aberta. Um disparo o atingiu no limite do colete à prova de balas e resvalou penetrando o ombro. Dias levou um tiro na perna. Outro soldado recebeu um projétil na garganta e caiu no chão se esvaindo em sangue. Nesse mata-mata, os homens do bando de Emanuel foram abatidos à bala. Oliveira correu primeiro até Ivan, que após checar o último oponente morto, se abaixou apoiando a mão na parede. O ferimento doía demais. Parecia que enfiaram uma faca na sua carne. Você está bem? Oliveira perguntou ao ver o líder com mão ensanguentada após pressionar o ferimento. Estou sim, foi superficial. Verifique os outros. Ivan afirmou com uma expressão de sofrimento. Oliveira se debruçou sobre o soldado Adriano, cuja garganta fora devastada pelo tiro de fuzil. A artéria estava rompida. Não havia o que fazer naquelas circunstâncias. O jovem cabo hesitou por um instante. Afinal, Adriano ainda estava vivo. Mas o soldado o agarrou com força pela manga. O sangue escorria pela sua boca e as cordas vocais foram despedaçadas. Mas seu olhar, combinado com um aceno de cabeça que parecia dizer para Oliveira seguir em frente, foi o incentivo de que ele precisava. Oliveira se levantou e deu um único tiro na testa de Adriano, que morreu na hora. Ivan sacou o rádio e chamou as equipes nos tanques, que tentavam a todo custo manter os zumbis fora do prédio. Senhor, está crítico. Eles são tantos que estão empurrando o tanque para dentro. Os malditos vão entrar a qualquer momento. O soldado falava o mais alto possível, tentando fazer a voz se sobressair aos sons dos fuzis e das metralhadoras que explodiam os zumbis numa escala inimaginável. Aguentem o máximo que puderem. Podemos iniciar a segunda etapa? Ivan quis saber. Sim, senhor. O acampamento já está bem mais vazio. Um grande número de criaturas se encontra dentro do quartel. Ivan nem se despediu do soldado e já chamou Stella. Ela era responsável pela próxima fase.
Stella, está na escuta? Ivan conferiu o ferimento novamente. Sim, estou. Vocês estão bem? Ela indagou, aliviada por ouvir o marido. Estou sim, mas infelizmente sofremos algumas baixas. Amor, sinal verde. Pode arregaçar. Deixa comigo. Eu amo você. Stella disse apressada. Eu também amo você. Tomem cuidado. Stella, que se encontrava na torre de tiro do Urutu, recolocou os óculos escuros, fez o sinal para que os demais tanques a seguissem e deu a ordem para o motorista avançar. Ivan e os outros soldados tinham a missão de atrair os zumbis e resgatar os reféns. Agora era a vez deles. Stella, Gisele e seus homens invadiriam o que sobrou do acampamento e resgatariam Silas e os demais soldados. Enquanto avançava, Stella chamou Gisele pelo rádio, que também estava na torre de tiro de um dos Urutus. No passado, Stella sentira ciúme daquela mulher, mas agora elas eram grandes amigas. Pronta para botar para quebrar? Espero que sim, Stella. Gisele conferia a munição do fuzil. Tomara que os rapazes fiquem bem lá no prédio. Eles ficarão bem, o pior já foi. Stella tentava se convencer disso. Nesse meio tempo, Isabel olhava em volta no corredor. Mantivera-se protegida até o tiroteio acabar e agora se sentia segura para se aproximar. Ela atuara pouco até aquele momento pela total inexperiência, mas o fato de conhecer o local, as pessoas e a capacidade de descobrir a verdade de qualquer um fazia dela uma peça fundamental naquela operação. E foi justamente ela que notou o problema. Ivan, cadê Manuel? Isabel acabara de checar o último cadáver. Ele não está aqui. Então vamos procurá-lo. Precisamos achar aquele corno antes de prosseguirmos. Quero que vocês verifiquem sala por sala. O maldito tem que estar nesse andar. Ele não passou pela escada. Com todos concentrados em achá-lo em meio àquele caos, Emanuel não teve muita dificuldade em sair de uma das salas e agarrar Isabel pelo pescoço, tomando-a como refém e colocando seu corpo como escudo. Ora, vejam só! Que surpresa agradável! A piranha fujona, a casa torna! Emanuel falou sarcástico. Seu supercílio sangrava e ele estava sujo do pó levantado pela detonação das granadas. Solte Isabel! Ivan experimentou uma sensação estranha de déjà-vu. No ano anterior, ele e outros viveram algo muito similar, mas a refém era Gisele. E desta vez, Stella não estava lá para salvar o dia. Não mesmo, nós vamos dar um passeio. E Emanuel se pôs a arrastar Isabel para a escada. Ivan e seus homens foram acompanhando Emanuel, que subia os 2 últimos lances de escada, arrastando Isabel consigo. A moça mal conseguia respirar, pois ele apertava forte sua garganta. Calma, deixem-no ir para o telhado. Ivan sussurrou para seus homens. Emanuel, não faça nenhuma besteira, gritou. Não vou fazer nada. Só quero conversar com a minha velha amiga. Emanuel fechou atrás de si a porta que dava acesso ao telhado. Stella e seus homens caíram sobre o acampamento como um raio. Com 11 tanques e cerca de 1000 zumbis para enfrentar, eles massacraram os mortos-vivos de todas as formas, atropelados por granadas e tiros. O tanque em que Stella se encontrava chegou primeiro ao acampamento. Várias criaturas, ao verem os veículos se aproximando, caminharam desengonçadas na direção deles. O blindado passou por cima da primeira, estraçalhando-a contra o chão de terra batida. Centenas de soldados abriram fogo, mutilando os seres. As mãos de Stella tremiam ao disparar a metralhadora de 50mm, moendo a carne dos zumbis de forma implacável. Era um espetáculo de ossos triturados, membros amputados, vísceras esparramadas. A dança da morte na qual ela e seus soldados se tornaram especialistas. Os restos mortais dos zumbis massacrados se juntaram ao que sobrou dos homens chacinados na véspera. A visão dos cadáveres despedaçados, praticamente esfacelados, porém ainda vestindo restos de uniformes, fez o coração de Stella vibrar de ódio. Queria matar Emanuel. Após liberarem o entorno dos tanques, Stella mandou os soldados saírem para ajudar os sobreviventes, esgotados depois de tantas horas presos. Foi no momento em que ela viu seu amigo Silas sair de um dos tanques que Ivan a chamou pelo rádio. Amor, você tem uma boa visão do telhado do prédio onde estamos? Ivan perguntou.
Excelente, por quê? Você está com o doutrinador? Ivan torcia para que a resposta fosse sim. Nunca me separo dele. Stella se abaixou e pegou seu poderoso rifle de mira telescópica. Emanuel acaba de chegar ao telhado com Isabel como refém. Ele nos trancou do lado de dentro. Você precisa matá-lo. Era a oportunidade que Stella queria, pela qual tanto rezou. Deus ouvira suas preces. O doutrinador era o temido rifle L115A3, a arma mais precisa do mundo. Pesava quase 7 quilos e, por isso, possuía 2 suportes de apoio na parte posterior do cano. Ele era capaz de atingir alvos com potência letal a mais de 1.500 metros de distância. Aquela arma fora um dos artefatos mais temidos da chamada Guerra ao Terror e foi usada para matar terroristas escondidos em montanhas e desertos. As vítimas morriam sem sequer terem tempo para descobrir de qual direção o tiro partira. Ela apoiou a arma sobre a proteção da torre de tiro. Olhou pela mira telescópica, que era capaz de ampliar imagens mais de 10 vezes, e focou o telhado do prédio. Emanuel chegara ao telhado arrastando Isabel. Os reféns, encolhidos em um canto, estavam apavorados com os milhares de zumbis que cercavam o edifício e poderiam chegar a qualquer momento. Quando viram a porta se abrir, os reféns correram para o acesso, imaginando que estavam a salvo. Recuaram imediatamente, porém, ao deparar com seu algoz, arrastando aquela mulher pelos cabelos e de arma em punho. Afastem-se! Quem chegar perto morre! Emanuel disparou a pistola para o alto. Em seguida, desferiu um safanão em Isabel, que a fez girar e cair de cara no chão, cega de dor. Emanuel a fez virar-se e sentou-se sobre ela para esmurrá-la sem piedade. Bateu no rosto, no olho, no queixo, com raiva homicida. O grupo de 13 reféns assistia à surra que ele aplicava nela, acuados em um canto. Um dos homens deu um passo à frente, fazendo menção de se aproximar. Emanuel se virou e disparou um tiro certeiro no peito do rapaz, que caiu no chão lavado em sangue. Mas alguém vai bancar o herói? Eu mato todos, todos! Emanuel apontava a arma na direção dos reféns. Quando ele fez menção de se abaixar, um projétil disparado a centenas de metros de distância o atingiu no estômago. Para a sorte dele, a bala se fragmentou. Caso contrário, teria sido morte instantânea. Emanuel caiu no chão ao lado de Isabel. Stella olhava o telhado tentando enxergar algo. A mureta de contenção não permitia que visse Emanuel. Tinha certeza de que acertara o alvo, mas não sabia se o tiro fora fatal. Emanuel se arrastou até Isabel com o ventre jorrando sangue e a agarrou pelos pulsos, prendendo-a contra o solo. Ela estava com o lábio rachado e o supercílio sangrando, além do olho inchando rapidamente. Isabel apanhara tanto que estava até ofegante, mas não derramou uma única lágrima. Ela não daria esse gosto a ele. Vadia, piranha, eu vou matar você. A culpa é toda sua. Vou arrastar você para o inferno junto comigo. Emanuel a encarava com um ódio insano. Ele encostou a pistola na cabeça de Isabel, parcialmente deitado sobre ela. Um lampejo de satisfação passou pelo rosto dele, contorcido pela dor. Ao menos se vingaria. Do lado de dentro, Ivan e seus homens aguardavam um desfecho para aquele impasse. A porta pela qual Emanuel e Isabel saíram era extremamente reforçada. Nem mesmo uma granada seria capaz de arrombá-la. Alguém teria de abri-la pelo lado de fora ou não teriam como chegar até o telhado. Naquele momento, o soldado que pilotava o tanque que estava fincado na entrada do prédio o chamou pelo rádio. Senhor, estamos sem munição. Os zumbis invadiram o prédio. Precisamos recuar. Ivan apertou o rádio entre os dedos. Agora não fazia mais sentido manter os soldados cercados pelos zumbis lá embaixo. Ivan, então, ordenou ao soldado. Recuem. Saiam já daí. Quando o Urutu deu ré e desobstruiu a passagem, centenas de mortos-vivos invadiram o edifício. Alguns se espalharam pelo saguão de entrada e muitos começaram a subir as escadas. Eles rumavam na direção do local onde Ivan e seus soldados se achavam encurralados. Stella continuava vasculhando o telhado com o olhar. Ela viu os Urutu saindo, o que significava que o tempo do seu marido se esgotava.
Vamos, Isabel, abre essa porta! Stella sussurrava para si mesma. Por um instante, ela conseguiu ver à distância a cabeça de Emanuel, que por uma fração de segundo se ergueu e tornou a desaparecer. O desgraçado estava vivo. Meu Deus, de novo não! Stella balbuciou, lembrando-se de Heraldo. O tiro que ela errara custara a vida de tantos amigos. Que Deus não permitisse que a história se repetisse. Se ela visse o que subia as escadas daquele prédio naquele exato momento, sem dúvida, entraria em desespero. Os zumbis invadiram o edifício como uma praga de gafanhotos. Eles se acotovelavam nas escadas, se espalhavam pelos corredores e invadiam as salas. Um exército de seres maltrapilhos, imundos, deformados. Muitos perderam alguns membros, outros possuíam a pele repleta de lacerações e quase todos apresentavam dentes podres e negros. E todos traziam olhos brancos e um apetite insaciável por carne humana. E dentro de minutos, alcançariam todo o grupo de Ivan. Então, ele chegou à conclusão de que estava na hora de acionar a última parte do plano. Se Isabel não conseguisse abrir a porta, eles estariam perdidos. Pegou o rádio e deu mais uma ordem. Pode vir, estamos aguardando. E balbuciou, observado por Zack, Oliveira e o que sobrou do seu time. Vamos lá, Isabel, você consegue. Abra essa porta. Os zumbis invadiram o edifício como uma praga de gafanhotos. Eles se acotovelaram nas escadas, se espalhavam pelos corredores, invadiam as salas. Um exército de seres maltrapilhos, imundos, deformados. Muitos perderam alguns membros. Outros possuíam a pele repleta de lacerações e quase todos apresentavam dentes podres e negros. E todos traziam olhos brancos e um apetite insaciável por carne humana. E dentro de minutos alcançariam todo o grupo de Ivan. Então, ele chegou à conclusão de que estava na hora de acionar a última parte do plano. Se Isabel não conseguisse abrir a porta, eles estariam perdidos. Pegou o rádio e deu mais uma ordem. Pode vir, estamos aguardando. E balbuciou, observado por Zack, Oliveira e o que sobrou do seu time. Vamos lá, Isabel, você consegue. Abre essa porta. Isabel sentiu o cano ainda quente da pistola encostado na sua cabeça, ciente de que Emanuel apertaria o gatilho. Ela precisava pensar em algo rapidamente, e, para isso, lançou mão da única arma de que dispunha. Agarrou o pulso esquerdo de seu algoz e fechou os olhos, procurando se concentrar. Ao ver aquilo, Emanuel sorriu, feroz, satisfeito com o aparente desespero da sua mais odiada inimiga. Isso mesmo, reza, vadia. Reza para que Deus te leve embora, porque você vai morrer. A última coisa que vai ver na sua vida será a minha cara. Emanuel afirmou vitorioso. Emanuel, eu te perdoo. Isabel respirou fundo. Deve ter sido muito difícil para você quando seu pai matou sua mãe na sua frente. Ele congelou naquele momento. Emanuel piscou diversas vezes ao ouvir aquilo. Ninguém sabia daquela história. Ele nunca contou para nenhuma pessoa do mundo sobre aquele episódio. Do que é que você está falando? Você é louca? Isso nunca aconteceu! Emanuel gritou, apertando a arma contra a têmpora de Isabel. Não se sinta mal. Você teve seus motivos para fazer o que fez. Afinal, ele esfaqueou a sua mãe. O que mais você poderia ter feito? Isabel perguntou com uma boa dose de crueldade. Emanuel arregalou os olhos. Não era possível que ela soubesse daquilo. Aquele era um segredo muito bem guardado. Eu não sei do que você está falando. Emanuel vacilou pela primeira vez. Estou falando de quando você matou seu pai, depois que ele assassinou a sua mãe com 7 facadas. Isabel o encarava implacável. Emanuel começou a tremer. Não era possível, ninguém sabia daquele ocorrido. Para todos os efeitos, os pais o abandonaram. Foi a história que ele contou para a polícia, para os avós paternos, para todos. Emanuel tinha apenas 12 anos quando isso aconteceu. Aquela fora a única opção que ele enxergara na época. Só lhe restara a família do pai. Se todos soubessem do assassinato, ele temia ser mandado para o reformatório e todos lhe virariam as costas.
Você é o diabo! Eu vou matar você! Emanuel gritou enlouquecido, apertando a arma contra a cabeça de Isabel. Queria matá-la, mas uma parte teimosa sua precisava entender como aquela mulher sabia de tudo. Não, seu pai era o demônio. Ele enchia a cara de cachaça, batia em você, espancava sua mãe e estava bêbado quando a matou. Mas você enganou a todos, escondeu os cadáveres, deu fim em um monte de roupas e fingiu que eles fugiram enquanto você estava na escola. Isabel falava à medida que arrancava os segredos dele e reunia coragem diante da reação confusa de Emanuel. Parabéns, Emanuel. Ninguém desconfiou. Com 12 anos, você já era um mestre da mentira. Cala a boca! Cala a boca agora! Emanuel se esforçava para manter-se abaixado. Ele tremia tanto por reviver aqueles fatos, quanto de dor, pois o ferimento no seu ventre era grave. Isabel olhou para o peito dele e viu ali sua única chance. Era uma medalhinha de São Jorge pendurada em um cordão que pendia no pescoço daquele maníaco. Stella permanecia imóvel. Torcia para que Isabel surgisse livre e abrisse a porta. O tempo de Ivan e dos outros se esgotava. Então, imaginava que ela ainda devia estar sob o poder de Emanuel, pois via os reféns acuados em um canto. O desgraçado devia estar com ela, escondido. Isso se não a tivesse matado. Vamos, 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 vamos. Aparece, seu desgraçado. Me dê uma oportunidade. Stella murmurava. Dentro do prédio, os primeiros zumbis chegavam ao 5º andar. Ivan e os demais já se preparavam para o confronto. Era questão de instantes. Preparem-se todos. Eles estão chegando. Vamos ferrar com eles até a morte. A gente se encontra no inferno, pessoal. Ivan falou, conferindo o fuzil. Era um tiro de despedida. Ele sabia que não havia mais tempo. Não tinha munição para tantos zumbis. Isabel olhou fixo para a medalha. O que ela pretendia fazer era praticamente impossível, mas era sua última chance. E essa medalha, que era da sua mãe? Isabel perguntou. Você quase morreu ao fugir da prisão para recuperá-la e depois se arriscou diante de vários zumbis para consegui-la de volta, não é mesmo? Emanuel congelou aterrorizado. Como aquela vagabunda sabia aquilo tudo? Você é uma bruxa! Você é a filha do diabo! Emanuel sussurrou com lágrimas nos olhos, aliviando a pressão da arma na têmpora de Isabel, que já mostrava uma marca vermelha. Sua mãe está aqui e espera por você, Emanuel. Ela veio buscá-lo. Isabel afirmou com suavidade. E naquele momento, a medalha que Emanuel tirara do pescoço da sua mãe assassinada décadas antes começou a flutuar magicamente no espaço, diante dos olhos esbugalhados dele. A medalha subiu até a altura de seus olhos, puxando para cima consigo o cordão que a mantinha pendurada no pescoço de Emanuel. Ele ficou tão pasmo, tão estupefato diante daquela situação inusitada, que a arma quase caiu da sua mão. Seus olhos foram dominando o corpo, tamanho o assombro. À medida que a medalha subia, Emanuel erguia o corpo para acompanhar aquele fenômeno até ficar completamente ereto. Então, ele olhou para o lado e avistou o Urutu parado a centenas de metros bem à sua frente. Stella, ele sussurrou. Eu avisei. Stella balbuciou ao ver Emanuel exposto do peito para cima, detrás da mureta de proteção. Ela apertou o gatilho e o projétil foi cuspido pelo cano da arma em incrível velocidade. Ivan e os demais abriram fogo quando o primeiro zumbi, um homem esquelético, cabelos ralos e corpo dilacerado, surgiu ao pé da escada. Zack disparou um tiro certeiro que o atingiu na testa, fazendo-o girar e cair, mas logo atrás dele vinham outros. Eles estavam totalmente encurralados e com pouca munição. O tempo se esgotara. Emanuel sentiu um impacto violento como um coice, quando a bala entrou pelo seu peito e saiu no meio das suas costas, produzindo um buraco e se alojando na parede alguns metros atrás. Ele desabou imediatamente e, ao bater no chão, um jato de sangue jorrou da sua boca, tingindo seus dentes de vermelho. Isabel se colocou de pé com dificuldade. Os reféns se ergueram inseguros, sem saber se deviam se aproximar. Mas ela não tinha tempo para hesitações. Sentia-se feliz, e não só porque conseguira se livrar de Emanuel.
ela havia descoberto algo mais. A situação de Ivan e os outros era crítica. O andar se achava repleto de zumbis que tentavam subir o último lance de escada justamente onde eles se espremiam contra a porta. O grupo abatia as criaturas às dezenas, deixando-as se amontoar nos degraus enquanto atiravam, dificultando assim a passagem para os que vinham logo atrás. Mas as balas estavam no fim, e só ali, diante deles, havia mais de 200 mortos-vivos. Ivan, eu acho que fudeu. Zack falou ao constatar que o seu fuzil não tinha mais balas. Ele sacou a pistola e começou a atirar. Aguentem firme. Guardem a última bala para si mesmos. Ivan gritou sem parar de atirar, explodindo os miolos de um homem que tentava atravessar a barreira de zumbis abatidos, pisando nas costas de uma mulher. Ele caiu para trás, mas em seguida outro ser já pisava sobre a sua barriga, buscando se aproximar. Com dificuldade até para se manter de pé, o ferimento à bala doía demais, Ivan só não caía por causa da adrenalina e do medo da morte cada vez mais próxima. Ele sentiu o coração, que já estava acelerado, simplesmente disparar ao ouvir a porta sendo destrancada atrás de si. Ao se virar, deu de cara com o rosto todo ferido de Isabel. "Você conseguiu!" Ivan exclamou. "Vamos sair daqui!" Ivan e seus homens correram para o telhado e Isabel ficou congelada na soleira, vendo os zumbis que já haviam tomado tudo se aproximando. "Sai da frente! Fechem a porta!" Ivan empurrou Isabel para o lado. Logo adiante, os primeiros zumbis estavam a 6 degraus de alcançá-los. "Não!" Isabel gritou, deixando todos perplexos. "Precisamos voltar! Canino está vivo!